A Isabelinha tá estudando para prestar residência. Está concorrido, viu, Fabricião? Ah, é? Ela quer o quê? Ela é clínica médica. E cardio Dois. também não? Não, não, eles não sabem ainda. Talvez Dermato. o Pinho venha para cá, vamos torcer, né? Dermato ou não? Não, infelizmente não. Ia pegar o Não campo tive aberto. esse, não tive esse dom, viu, para eles irem para esse lado, viu? Ah, maravilha. Vamos começar, né, Fábio? 5 minutos. Então, Você então, manda, podemos então começar. eu Eu, vou eu te não estou apresentar. vendo, eu só estou vendo meus slides. Está vendo o que está passando? Passa aí para frente. Tá passando. Dá para ver? Então, vou te apresentar oficialmente. Então, doutor Fábio Fernandes, é uma honra e uma alegria, né? Diretor do grupo de miocardiopatias do INCOR, professor livre docente, é um grande estudioso aí, um nome nacional e internacional de amiloidose. É um exemplo, né, Fábio? Isso eu já falei várias vezes para ele, de humildade, Que é isso. simpatia, educação e fineza, né? Acho que é um Obrigado. trato diferenciadíssimo aí com todos ao redor, pacientes, né? Não tem quem não mande um paciente para ele e não tenha certeza que o paciente vai sair, né, bem satisfeito e feliz com o trato, tá? Então, o Fábio vai falar hoje sobre dilemas no diagnóstico e tratamento da amiloidose por trânsito de retina. Obrigado mais uma vez, Fábio. Eu sei que sua agenda, né, muito disputada e você dá um pouquinho aí do seu nobre tempo para a gente, realmente me deixou muito feliz. Obrigado mais uma vez. Que é isso, Fabrício? Você é um irmão de coração. Eu só tenho prazer e alegria de estar com os amigos de Aracaju, uma cidade que a gente tem tanto carinho, admiração e respeito. E parabenizar vocês pelo trabalho de excelência que têm feito. Eu agradeço enormemente essa oportunidade da gente poder discutir um pouquinho, aprender em conjunto com os amigos sobre uma doença que tem evoluído muito, né, Fabrício? A gente sabe não somente no diagnóstico, como principalmente no tratamento. Então, eu preparei algumas coisinhas, esses são os meus conflitos de interesse, mas que não vão interferir em nada na apresentação. A gente tem alguns paradigmas da doença, da amiloidose, que antes era considerada uma doença rara, hoje a gente sabe que é uma doença talvez subdiagnosticada, uma causa frequente de insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, é uma doença que pode simular cardiopatia hipertrófica, ela pode simular pacientes que têm concomitância de estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, e até quadros de fenótipo misto, com neuropatia sensitivo-motora, os red flags que a gente tanto conhece. Era um diagnóstico, quando a gente começou, muito tempo atrás, o diagnóstico era basicamente por um diagnóstico invasivo, por biópsia endomiocárdica. Hoje a gente tem um diagnóstico por ressonância, o eco presume, mas o diagnóstico não invasivo, quando a gente exclui a L com as imunoglobulinas circulantes, a cintilografia tem agregado um valor muito importante. A gente, quando começou a doença, era um curso inexorável, era um curso incurável, e hoje a gente não tem apenas um tipo de tratamento. Hoje a gente tem várias abordagens terapêuticas que a gente vai comentar um pouquinho para vocês. Esse é um trabalho que a gente fez aqui no INCOR, em conjunto com o ICESP, e o que a gente observa é que 70%, centro de referência, 70% dos nossos pacientes ainda passavam por 2 a 3 médicos de uma maneira geral. A grande maioria era clínico geral, nefrologista e até mesmo cardiologista. Esse é um registro de amiloidose do estado de São Paulo. E olha que interessante, são mais de 644 pacientes, são 10 centros universitários. A grande maioria é feito diagnóstico por cardiologista, neurologista, clínico geral, ortopedista fazendo diagnóstico, isso deixa a gente muito orgulhoso, e psiquiatra. 2% dos nossos pacientes era o psiquiatra que fazia o diagnóstico. Ou seja, o paciente chegava com múltiplos sintomas, era dado como sendo multifatorial, multi-DNV, e na verdade era um quadro de amiloidose. Então, isso a gente vê como que está evoluindo, e também os oncologistas, principalmente na forma AL. O eletrocardiograma, desde os trabalhos da década de 80, a gente vê que existia uma desproporção entre eletro com baixa voltagem e eco com hipertrofia. O eletrocardiograma, ele era um método que era utilizado com bastante frequência. Mas o que chama atenção?
Quando o eletro ele tem a sua baixa voltagem, ele agrega o diagnóstico. Mas ele só está presente em 45% das ALs, 33% dos wild types, e dependendo da mutação, ele varia de 16% a 45%. Então, quando a gente tem uma baixa voltagem, a gente pensa que possa ser realmente amiloidose, principalmente quando tem desproporção entre o eletro e principalmente o ecocardiograma. Outras alterações, como a gente pode ver nesse quadro, a presença de áreas inativas, além da baixa voltagem, distúrbios de condução, fibrilação atrial também são dados importantes. O eletrocardiograma, quando tem presença de baixa voltagem, geralmente o paciente está numa fase mais avançada da doença. Então, ele agrega um valor prognóstico, principalmente de evolução. Em outro dado também que o eletrocardiograma ele pode auxiliar, quando a gente tem um paciente com PR muito alargado e um paciente que tem distúrbio de condução, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, que esse paciente pode evoluir, principalmente para distúrbios de condução, necessitar de marca-passo. E o paciente com amiloidose, ele morre de insuficiência cardíaca, a grande maioria dos casos, mas quando tem algum distúrbio elétrico, é de bloqueio atrioventricular total, não é de arritmias ventriculares complexas. Então a gente tem que ficar ligado a isso. O paciente tem um PR prolongado, distúrbios de condução, a gente tem que pensar em ritmo de bloqueio de RAM. O ecocardiograma, esse é um eco de um paciente nosso, feito por uma querida amiga, Viviane Ota, em que a gente vê a presença de ventrículos pequenos, átrios grandes, e o que chama a atenção no ecocardiograma é que a gente tem aquele padrão granular, aquele padrão heterogêneo, aquele padrão que a gente brinca até sal e pimenta. Além disso, a gente tem espessamento das válvulas, principalmente tricúspides e mitral, e o que a gente tem principalmente é o espessamento também do septo intraatrial. E tem uma característica que eu queria chamar a atenção, que é a presença de derrame pericárdico. Toda vez que vocês tiverem um paciente com hipertrofia e derrame pericárdico, pense em amiloidose. E o strain longitudinal, o strain, a gente sabe que o coração, ele contrai de uma forma como se fosse um movimento de torção. Então, a gente, com essa técnica do strain, a gente consegue ver em cada porção, seja apical, lateral, septal, a gente consegue ver que nesse bullseye, em vermelho, a região que contrai melhor. Então, aqui seria a porção do ápice, que a gente vê que existe uma preservação da função do strain longitudinal. E em rosa mais claro é onde tem a contração alterada, que é principalmente na região das bases. Trabalhos iniciais mostravam que talvez a amiloidose fosse um padrão heterogêneo, em que a gente tivesse uma preservação apical, que é tanto é chamado de apical sparing, em relação à porção basal. Isso aqui também era considerado cereja no bolo. Então, isso foi um trabalho que sempre chamou a atenção. Mas quando a gente pensa, será que tem? Aí seria um outro dilema diagnóstico de fisioterapeuta, de fisioterapia. Quando a gente vai ver as alterações que acontecem, esse gradiente entre ser mais no base e em relação ao ápice, nesse estudo pequeno, mas que chama a atenção de pacientes com cardiopatia amiloidótica, um estudo italiano, somente 25% dos pacientes tinham mais alteração na base do que no ápice. E o apical sparing não tinha esse gradiente. Quais seriam as explicações? Principalmente poderia ser doença da microcirculação. A gente sabe que a amiloidose não é somente uma doença que compromete o interstício, mas pode comprometer o vaso, mas também a presença de apoptose e necrose que acontece principalmente nas regiões basais e a configuração da orientação da fibrina miocárdica. Então, isso é uma coisa para a gente pensar em termos de fisiopatologia. E o apical sparing? Sempre presente, a gente dá o diagnóstico certeiro de amiloidose. Esse é um trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer em conjunto com a Universidade de Chicago e algumas outras universidades americanas. Foram um total de 544 pacientes com amiloidose, 200 controles e 174 indivíduos normais. E olha que interessante, a sensibilidade foi 72%, 66% de especificidade e 6% de indivíduos normais tinham apical sparing. Ou seja, quando está presente, pode auxiliar, mas estenose aórtica pode dar, cardiopatia hipertrófica pode dar e até mesmo indivíduos normais podem dar. Então, isso a gente tem que ponderar quando a gente está pensando em
amiloidose. Um outro dado interessante que a gente viu numa casuística, esse é o trabalho da tese que foi publicada esse ano, uma subanálise da tese do Aristóteles, nosso querido amigo de Manaus, que a gente avaliou em pacientes com amiloidose aquele comprometimento da microcirculação. Então, a gente viu que talvez os pacientes com amiloidose possam ter um componente de alteração de microcirculação. Então, o que a gente viu? A gente viu pelo PET amônia, a gente pegou pacientes que tinham comprometimento cardíaco e comparamos com pacientes que não tinham comprometimento cardíaco. Então, comprometimento cardíaco era cintilografia positiva e uma hipertrofia acima de 13 milímetros no ecocardiograma. E aqui é o fluxo coronariano independente do território, seja direita, DA ou marginal. E olha que interessante, todos os territórios têm alteração do fluxo. Pacientes que tinham coronárias normais. Um indivíduo que não tinha comprometimento cardíaco, o fluxo está preservado. Mostrando que aqui funciona como um triarterial grave. Então, o paciente com amiloidose, ele não tem só comprometimento do interstício, ele também tem comprometimento do vasculatura, da microvasculatura. E isso é muito interessante. E outro dado que a gente vê também, quando a gente pega um paciente com amiloidose, é um paciente ele que também tem amiloidose e o diagnóstico, por isso que é um dilema diagnóstico que é interessante, a gente quando pega um paciente com fibrilação atrial, vários pacientes vêm no consultório, ele tem uma fibrilação atrial, aí você vai dar uma olhadinha no ecocardiograma, ele tem um pouquinho de hipertrofia, e aí você faz o diagnóstico de amiloidose. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? A amiloidose não é uma doença que compromete só o músculo, ela compromete também o átrio. E aqui vocês observem que quanto maior o realce tardio que tem atrial, menor é a contração atrial. Então, quanto maior o realce tardio, menor a contração atrial. Isso compromete principalmente, não somente a função de reservatório, mas principalmente a função contrátil do paciente. E o paciente com amiloidose, eu sempre costumo dizer que a gente sempre se preocupa com a insuficiência cardíaca, mas muitas vezes esses pacientes fazem fibrilação atrial. E às vezes, antes de fazer fibrilação atrial, eles fazem microembolias. E aí entra um outro dilema diagnóstico. Como que a gente pode prevenir a embolia no paciente com amiloidose? Esse é um trabalho grande que é o grupo do professor Julian Gilmore, da professora Mariana Fontana, em que eles pegaram pacientes em ritmo sinusal e que tinham contração atrial. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que o paciente tem uma onda P e o complexo QRS. E quando a gente vê o Doppler mitral, olha que interessante, ele tem a onda E e ele tem a onda A. Aqui é um outro paciente numa fase mais avançada, em que a gente tem o ventrículo mais hipertrófico e os átrios maiores. E aqui vocês observem que a onda P, ela achata. E olha que interessante, ela perde a contração atrial. Então, além da gente não ter a onda E muito mais aguda, a gente perde a contração atrial. Então, talvez esse paciente, quando ele perde essa função contrátil do átrio, mesmo em ritmo sinusal, talvez esse paciente mereça receber uma anticoagulação profilática. E o paciente que está em fibrilação atrial, não se discute a anticoagulação. A ressonância é um método que ela é muito importante hoje para diferenciar hipertrofia. E ela entra de acordo com a diretriz de 2023 da União Europeia, em que ela entra como diagnóstico diferencial de hipertrofias. Então, a gente tem um paciente inicial que não tem um realce tardio. O realce tardio pode ser um realce inicial subendocárdio, e na forma que ele evolui, ele passa a ser transmural. Mas existe uma técnica chamada de mapa T1. O que é o mapa T1? O mapa T1 vem interstício. Então, o mapa T1 ele não precisa de contraste. E muitos pacientes que têm amiloidose, eles têm insuficiência renal e é proibido fazer a injeção do contraste por ter insuficiência renal. Então, pela presença do mapa T1, a gente pode inferir se ele tem amiloidose ou não. Então, o paciente que tem o mapa T1 normal, praticamente exclui a amiloidose. Se ele tem o mapa T1 alto, ele dá o diagnóstico de amiloidose. E se ele tem o mapa T1 intermediário, aí a necessidade de injetar contraste e definir o tipo de realce tardio que ele tem. Então, esse padrão de realce tardio e o mapa T1 elevado, eles dão um diagnóstico de amiloidose. A gente sabe
que muitos centros têm mais ressonância do que em medicina nuclear. E esse foi um trabalho que nós fizemos também em conjunto com várias universidades americanas, em que a gente pegou pacientes que tinham amiloidose, um padrão típico pela ressonância, um realce cardíaco típico, e a gente simplesmente excluiu as imunoglobulinas ALs, como dosagem kappa e lambda. E o que, que a gente chegou à conclusão? Se a gente tiver uma ressonância positiva e excluir a immunoglobulina circulante, eu tenho 98% de especificidade para dizer que esse paciente tem uma transtiretina. Então, isso e algumas diretrizes, talvez no futuro eles vão agregar ressonância com a exclusão de AL para poder dar um diagnóstico presuntivo de amiloidose por transtiretina. Mas o que é interessante que quando a gente tem um outro método, que é a biópsia endomiocárdica, é naquele paciente que a gente tem imunoglobulinas circulantes. Então, se a gente tem um paciente com imunoglobulina circulante, eu não posso dar o diagnóstico, mesmo com a cintilografia, que ele tem amiloidose. Porque a mesma L, como eu vou mostrar mais para frente, pode fazer um falso positivo de captação. Então, quando a gente utiliza a biópsia, na suspeita de AL, ou quando a gente tem uma cintilografia muito discreta e a suspeita é grande, ou quando a gente tem uma cintilografia grau 2 ou 3 e tem imunoglobulinas circulantes, ou quando a gente pensa em alguma amiloidose, como a ApoB, ou principalmente a A, amiloidoses mais infrequentes. E hoje a gente pode fazer uma biópsia de qualquer tecido, seja tecido adiposo, gengival, coração, rim, e hoje a técnica que a gente utiliza é a técnica de espectroscopia de massa, em que a gente consegue isolar a proteína amiloide, fragmentá-la e a gente consegue ver exatamente pelo espectrofotômetro qual que é o tipo de proteína que está depositada no tecido. Então, hoje o parâmetro chamado de gold standard, padrão ouro, para fenotipar e caracterizar o paciente, que tipo de amiloidose ele tem por tecido, é a espectroscopia de massa. E quando a gente faz a cintilografia com pirofosfato tecnésio, desde a década de 80, ela chamava já a atenção que pacientes com amiloidose por transtiretina, elas tinham uma captação anormal no miocárdio quando se fazia a cintilografia com pirofosfato tecnésio. Então, o trabalho inicial da Perugini e do professor Rapezzi, eles caracterizaram aquele paciente com grau zero, que é sempre comparado com o osso, que não existe uma captação, o grau 1, que é menor do que o osso, o grau 2, que é igual ao osso, e o grau 3, que é maior do que o osso. E sempre a gente faz a relação do coração e contralateral. E mais importante do que isso é ver o SPECT, para ver se não é um blood pool, ou seja, se o contraste não está na região do coração, por um coração dilatado, e é um falso positivo, mas realmente ver se esse contraste está nas paredes do coração. E com isso eu consigo definir se esse paciente tem uma amiloidose por transtiretina. Por que, que a gente não faz diretamente somente isso? Porque esse era um trabalho que é um paciente que tinha uma amiloidose AL, e olha que interessante, 39% dos pacientes com AL tinham algum grau de captação, e 25% um grau 2 e 3. E esse aqui é um paciente que tinha AL e após a quimioterapia ele normalizou. Então, por isso que a gente nunca faz primeiro a cintilografia, e sim sempre a afastar a presença de imunoglobulinas circulantes. Então, frente a um paciente que tem uma suspeita clínica de amiloidose, seja por red flags clínicos, seja por um eletrocardiograma, ecocardiograma ou ressonância, a gente sempre faz a exclusão de imunoglobulinas circulantes, dosagem de kappa e lambda, imunofixação sérica e urinária. Se essa presença ela é positiva, eu tenho que ir numa rota chamada hematológica, eu preciso do especialista, eu preciso ter a biópsia de tecido. Tem um acrônimo que o Dr. Dan Jude, que ele costuma dizer que MGUS igual must go under skin. Então, se você tem imunoglobulina circulante, você tem que ter biópsia de tecido. Então, não posso fazer a cintilografia. Se a gente excluiu essa imunoglobulina circulante, eu vou para a rota cardiológica. E aí sim eu faço o pirofosfato tecnésio. Se ele é positivo, eu dou o diagnóstico não invasivo de amiloidose por transtiretina. E aí eu preciso subtipar se ele tem uma forma hereditária ou se ele tem uma forma chamada wild type. Então isso é muito importante quando a gente está caracterizando. Outros métodos que nós temos desenvolvido aqui no hospital é o método da elastografia.
Desde o tempo hipocrático, quando a gente palpava, a gente via a consistência do tecido. E a elastografia nada mais é do que uma técnica em que você aplica uma pressão, um transdutor aplica uma onda, e essa onda passa pelo tecido, e de acordo com a velocidade e a consistência do tecido, ela volta. Então, são ondas de alta frequência. Então, nós fizemos em pacientes, foi a tese do Dr. Aristóteles, está publicada, nós vimos que os pacientes com amiloidose cardíaca, existia uma elastografia alterada em relação ao grupo que não tinha amiloidose, em relação ao grupo controle e principalmente de ventrículo direito. Então, ela é interessante que a gente observa aqui nessa onda de calor, aqui são pacientes com comprometimento cardíaco e aqui são pacientes que não têm comprometimento cardíaco. E olha que interessante, a grande maioria dos pacientes com amiloidose cardíaca tem uma elastografia, ou seja, tem uma rigidez do coração alterada. E hoje a gente já tem trabalhos evolutivos desses pacientes que correlacionam com o prognóstico. Então, os pacientes que tinham maior elastografia foram os que morreram mais. E olha que chama atenção para os senhores, que interessante. Tem pacientes que não tinham comprometimento cardíaco ainda, com cintilografia miocárdica negativa, ressonância normal e eco normal, mas que já tem uma elastografia alterada. Então, talvez a elastografia possa ser um exame inicial para detectar alterações precoces em pacientes com amiloidose. E outras técnicas que têm chamado a atenção é esse novo a cintilografia com evusamitide, que é um radiotraçador que a gente consegue definir qualquer tipo de amiloidose, seja amiloidose wild type, seja por APOA1, seja por AL, seja por hereditária. Então, ele é um marcador que define realmente se o paciente tem amiloidose. E por que a gente tem que fazer um diagnóstico de amiloidose? O diagnóstico de amiloidose, se a gente não fizer o diagnóstico de amiloidose e não tratar o paciente, acontece isso. Um paciente tinha grau 0 em 2010, grau 1 em 2013, grau 2 em 2015 e grau 3 em 2018. Então, se a gente poder mudar a história natural, hoje a gente tem drogas que elas são chamadas supressoras. O primeiro tratamento foi o transplante hepático na década de 90. E hoje nós temos drogas que podem tanto editar o gene, como principalmente o CRISPR-Cas9, e drogas que silenciam o gene, ou seja, causam um transplante químico no fígado para não deixar produzir a proteína transtiretina. E o exemplo do patisiran, o netotrorsen, o butriziran e o eplotersen. E as drogas chamadas estabilizadoras da transtiretina, que o exemplo clássico é o tafamides e o acoramidis. E drogas que depletam a proteína amiloide, que são os removedores. Então, hoje nós temos drogas que causam uma resposta hematofagocítica, causando a remoção dos tecidos. Então, a gente, em toda a cascata da fisiopatologia, da degradação da fibrina amiloide, nós temos tratamentos e alguns vários já concluídos e outros que devem ser publicados esse ano. E do que morre um paciente com amiloidose? Um paciente com amiloidose morre basicamente de insuficiência cardíaca. Isso aqui é dados do estudo ATRAT. E a gente sabe que quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, menos chance eu tenho de paciente evoluir para insuficiência cardíaca e mais chance de eu mudar a história natural do paciente. Então, o primeiro estudo que tratou pacientes com amiloidose foi o estudo ATTRACT, que foi o estudo que utilizou tafamides na dose de 20 e 80 miligramas e observou que o grupo tafamides houve uma redução de 30% de mortalidade total e de hospitalização, chamando a atenção que as curvas só abrem com 18 meses. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico. E quando a gente vê o grupo que não se diferenciou da hospitalização, era o grupo que estava em classe funcional 3, então era um grupo que já estava mais avançado da doença. Então, por isso que é importante eu fazer o diagnóstico. Quando a gente vê mortalidade, o NNT é 8, e quando a gente vê hospitalização, o NNT é 4. Dificilmente a gente vai encontrar uma droga com o número necessário para tratar tão significativo como o tafamides na amiloidose. E por que eu digo que o diagnóstico precoce é importante? Se a gente pegar dados do estudo ATTRACT, os pacientes que estavam em classe funcional 3 só tiveram redução de mortalidade de 16,3%. Já os que estavam em classe funcional 1, quase 70%, e os de classe funcional 2, 40%. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para a gente mudar as histórias naturais. Então, a gente sabe que o estudo ATTRACT foi um estudo que durou 30 meses.
Depois do 30 meses, os pacientes entraram na fase de longa extensão. Então, os pacientes do placebo receberam tafamidis e o paciente do tafamidis continuou no tafamidis. E olha que interessante, a mortalidade aqui foi 44%, a sobrevida, desculpa, desculpa, a mortalidade 44% depois de 66 meses, e no grupo placebo 62%. Ou seja, mesmo eu dando uma droga eficaz aqui depois de 30 meses, a curva ela não volta ao que era antes. Então, quanto mais precoce e mais duradouro for o tratamento, melhor a chance de eu mudar a história natural do paciente. Uma outra droga que foi testada foi o estudo também com a Conamides, e olha que interessante. Aqui também as curvas se abrem com quase 24 meses, ou seja, uma droga estabilizadora, e aqui os desfechos foram mortalidade, hospitalização e nível de NT-proBNP. E o que chama atenção? Que todos os efeitos foram benéficos com o Ring Ratio com o Tafamidis. Todos os desfechos duros e principalmente os outros desfechos relacionados à hospitalização, mortalidade e teste de 6 minutos. Então, hoje nós temos drogas estabilizadoras que efetivamente podem mudar a história natural da doença. Uma outra droga que foi o estudo Helios B, o estudo anterior que utilizou o patisiran, que é uma droga parecida com o Helios B, que é uma droga que ele tenta inibir a produção do RNA mensageiro, não codificando a proteína. O estudo do patisiran, que foi o estudo Apollo, foi um estudo que avaliou principalmente capacidade funcional e qualidade de vida, e os desfechos foram positivos. Mas o N não foi significativo para definir mortalidade. Mas o estudo Helios B foi um estudo muito interessante, em que ele comparou o Vutrisiran, que era uma injeção, o Apollo era endovenoso, a cada 3 meses, e olha que interessante, quando se comparou o Vutrisiran ao placebo, existe uma diminuição de mortalidade e principalmente hospitalização, e aqui as curvas já abrem mais, principalmente com 6 meses. E quando a gente pega ao longo de 42 meses, também como desfechos prolongados, a gente vê que a droga na população total, isso aqui também eram pacientes que estavam tomando tafamidis, e aqui também eram pacientes que também podiam estar tomando tafamidis, uma porcentagem estavam tomando, a gente vê que essas curvas, principalmente, elas mudam a história natural, e aqui a mortalidade ela começa a abrir com 24 meses. Então, a gente vê que agora a gente tem uma nova medicação, que é uma medicação que age praticamente causando um transplante químico a nível hepático, que tem desfechos duros, mortalidade e hospitalização. E quando a gente vai ver análise de subgrupo, todos os subgrupos tiveram benefício. Mas quais foram os benefícios melhores? Principalmente indivíduos mais jovens, com menos de 75 anos, e que tinham um NT-proBNP menor que 2.000. Lembrando de novo que o diagnóstico precoce é o que a gente pode mudar a história natural dos nossos pacientes. Quando a gente vê os estudos, desde 2018, quando foi publicado o estudo ATTRACT, até o Apollo em 2023, o Attribute em 2024 e o Helios B em 2024, a gente vê que existem diferença dos pacientes. Se a gente pegar a porcentagem de pacientes em classe funcional 3, ela era muito maior no Tafamidis do que comparado no Apollo, do que comparado no Attribute, que comparado no Helios B. E principalmente o nível de NT-proBNP era maior, quase 3.000 aqui, com 2.000 aqui, 2.000 aqui, 2.000 aqui. E outro dado interessante, que a porcentagem de pacientes com a forma hereditária era maior no ATTRACT que nos outros estudos subsequentes. A gente sabe que o paciente com hereditário tem uma evolução pior. Então, o que significa isso? Que a gente está diagnosticando mais precoce o paciente, a gente está tratando mais precocemente. Por isso que a gente não consegue comparar esses estudos. E naquele paciente que está bem avançado, que tem bastante alteração, talvez a gente sabe, baseado nos estudos do Reino Unido, que alguns pacientes dentro da corte grande deles, naturalmente, eles tiveram uma resolução do depósito amiloide no coração e nos tecidos. E quando eles foram ver o sangue dessa população, eles tinham autoanticorpos para a fibrila amiloide. Então, os estudos, eles produziram estudos com anticorpos que têm um epítopo que cruza com o receptor de fibrila amiloide, e aí células hematofagocíticas causam uma resposta imune, que causa uma resposta tanto imoral como celular, e existe uma degradação das fibrilas amiloides dos tecidos. Então, isso é o estudo de fase 1,
que ele pegou pacientes, e o que chama atenção, a gente tinha aqui 6,9% de captação, e depois de 12 meses, 2,5%, aqui 7,1%, 4,1%, isso é estudo de fase 1, e quando a gente vê a ressonância, o espaço extravascular era 60%, terminou com 42% nesse paciente, aqui 57%, em 12 meses 40%. E isso mostra que o estudo DIPLE, que deve ser publicado recentemente, já terminou, ele foi um estudo, avaliou exatamente um depletor para poder ver em termos de mortalidade, hospitalização e concomitância de outras medicações. Então, a gente tem drogas que possam atuar em toda a fisiopatologia da doença para poder tentar mudar a história natural. E para a gente poder terminar, o que eu queria mostrar para vocês? Se a gente pegar principalmente essa curva vectorial aqui, é a curva do placebo do estudo ATTRACT. Agora, se eu pegar essa outra curva aqui, é a curva do tafamides. Agora, se eu pegar essas outras curvas aqui em cima, é o placebo dos estudos do acoramidis e do vutrisiran. O que significa? Que eu não estou somente tratando a causa específica melhor da doença. Mas isso a gente pode até fazer uma outra aula do tratamento específico da insuficiência cardíaca da amiloidose. Os pacientes estão tomando SGTL2, estão tomando menos beta-bloqueador, estão tomando menos diurético, estão tomando menos vasodilatadores. Isso sabe que muda a história natural dos pacientes. Estão anticoagulando mais precoce, colocando marcapasso mais precoce, e isso está diretamente impactando as curvas actuariais. Então, se a gente comparar o estudo inicial, olha como era a mortalidade. Quase todos os pacientes ao longo de 66 meses estavam mortos. E se a gente pegar agora o grupo placebo, ela é igual ao grupo do ATTRACT, do tratamento. Então, o que eu queria tentar terminar a conclusão para vocês e passar de informação é pensar em amiloidose. E o que nós temos tentado fazer aqui em São Paulo, nós temos um projeto chamado Spread TTR. E esse projeto foi idealizado por mim e pelo Dr. Bruno Bueno. E qual que é o objetivo desse projeto? É difundir o conhecimento. Então, a gente vai nas faculdades de medicina e a gente explica a fisiopatologia da doença, a gente grava aulas de diagnóstico, tratamento. É como se fosse realmente uma expansão do conhecimento, uma difusão do conhecimento, para a gente tentar reduzir o tempo do diagnóstico, reduzir o tempo do tratamento e realmente com as drogas tão boas, a gente conseguir tratar adequadamente os nossos pacientes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, uma grande honra e alegria, amigo Fabrício. Muito obrigado, excelente, professor Fábio. Eu devo ter umas 30 perguntas, vamos abrir as perguntas aqui. Doutor Fábio, é uma dúvida muito comum, uma resposta bem prática, não sei se você consegue resumir. Paciente com amiloidose, TTR, fração de ejeção de 35. A gente usa, né, a gente vê muito na prática essa dúvida, geralmente, né, não tolera as medicações, mas assim, tem indicação de usar o quarteto fantástico? Não sei se você consegue resumir. Não, o paciente com amiloidose não é um paciente com fração de ejeção reduzida. Então, isso tem que deixar bem claro. Entresto não funciona, beta-bloqueador piora a mortalidade. O que funciona é o SGTL2 e talvez espirolactona. E diurético funciona para deixar uma dose mínima possível que ele não fica nem úmido nem seco. Porque o paciente com amiloidose, ele tem um débito cardíaco fixo, ele depende de frequência cardíaca e ele depende de pré-carga. Então, a gente tem que deixar uma frequência mais elevada e um volume circulante adequado. Perfeito. Ju Seabra. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao segmento. Sim, algumas dúvidas, na verdade, eu vou tentar colocá-las para ver se o senhor consegue me responder aí de uma vez só. Eu tenho alguns pacientes que eu faço segmento desde 2021. E eu percebo nesse segmento que a ressonância até melhora com o tafamidis, mas que o depósito, por vezes, ele não cessa totalmente. Então, tive pacientes que evoluíram com estenose aórtica depois, e eu queria saber a sua experiência em relação a isso, e também com os efeitos colaterais que o senhor percebe de forma mais comum nos pacientes em uso do tafamidis.
se o senhor faz de forma corriqueira uma avaliação, por exemplo, a audiometria ou algum tipo de exame específico para esses pacientes. A doença, independente do tratamento, ela evolui, Juliane. Não tem nenhum tratamento que, infelizmente, hoje é 100%. A gente para totalmente a doença. É, o grande problema é que talvez eu não acredito que seja só o depósito amiloide. Hoje tem uma teoria que talvez muitos desses pacientes façam fibrose no coração e a gente não consegue identificar tão bem essa fibrose atualmente. Talvez a ressonância com anticorpo antifibrótico a gente consiga definir um pouquinho melhor isso. Então, por quê? Tem alguns pacientes que respondem super bem, tem pacientes que não respondem tão bem. Será que é só fibrila amiloide? Eu acho que não seja fibrila amiloide. Antigamente a gente sabia que às vezes você tinha diminuição da captação da cintilografia e o paciente piorava. Poxa, mas se ele está diminuindo a captação, por que que ele piora? Então a gente ainda não sabe, tanto é que hoje, se você for ver o último posicionamento que foi publicado no ESC de segmento de pacientes, eles não colocaram um método complementar. Não colocaram ressonância, não colocaram eco, não colocaram elastografia, não colocaram nada. Colocaram clínica, biomarcador, qualidade de vida e teste de caminhada de 6 minutos. Porque não tem um método ainda que a gente consiga definir. A doença progride? Eu não tenho dúvida que progride. A minha dúvida é se ainda continua sendo depósito amiloide. Eu acho que talvez não. E eu acho que tem outras fisiopatologias que a gente está tentando investigar aqui. Uma é microcirculação, outra é inflamação e outra é fibrose. E o Tafamidis é uma droga super segura, super tolerável, então a gente não faz um segmento de audiometria, a gente acaba não fazendo. O grande problema que às vezes a gente tem é que o depósito amiloide pode ainda continuar acontecendo no cérebro. Então, muitos pacientes que têm amiloidose podem ter AVC, podem ter hemorragia. Isso a gente teve alguns pacientes que, infelizmente, aconteceu isso e não tem droga no mundo que bloqueie essa produção ainda. Ô, Fábio, o paciente que está usando um estabilizador, e você vê que ele está progredindo a doença e você pensa em usar um silenciador, você tem trocado, né, sem envolver custo. Você acha que tem algum benefício possível da associação dos dois? Essa é uma excelente pergunta. Teoricamente, alguns autores falam que o silenciador ele acaba sendo melhor no fenótipo misto. No paciente que tem neuropatia, desautonomia. Nós tivemos vários pacientes que participaram do Apolo, nós fomos o segundo maior centro a incluir pacientes no Apolo, que tinha uma desautonomia absurda, tinha diarreia, hipotensão postural, e depois do estudo praticamente normalizaram. Não totalmente, mas tiveram uma qualidade de vida melhor. É, eu gosto muito do Tafamidis. Eu acho que o Tafamidis é uma droga fantástica. Eu acho que quanto mais precoce a gente entrar com o Tafamidis, ainda mais que agora a gente tem liberação pelo SUS, é uma droga fantástica. A associação, a gente não tem nenhum estudo ainda que a gente possa dizer que possa utilizar. Talvez o Cardio Transform, é o estudo com mais de 1.400 pacientes, talvez tenha uma porcentagem que já podiam estar tomando os dois. Então, talvez implicitamente a gente acredita que a associação vai ser mais benéfica. Mas aí envolve custo, envolve uma série de outras coisas, né? E daquele paciente está usando o Tafamidis, Fábio, e você vê que está progredindo a doença. Você pensa em trocar para o silenciador, já que... Você sabe que o que é interessante, se você olhar o posicionamento, eles falam que progressão não quer dizer que tem que trocar a medicação. Então, isso é uma dúvida que a gente tem. Ah, mas está progredindo. Mas ele está progredindo por quê? Será que porque é fibrose? Será porque. A gente não sabe ainda. Infelizmente, é uma doença que a gente está aprendendo muito com ela nos últimos tempos. Mas teoricamente você poderia, se ela está progredindo neurológico e tal, a gente vê que os neuros acabam trocando. Mas ainda eu esperaria mais dados no futuro para a gente poder bater o martelo nisso e criar experiência. No momento, ninguém tem essa resposta ainda. E eu não digo só a gente aqui, essa dúvida é nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer local. Perfeito. Se fosse fazer um novo posicionamento, Fábio, uma atualização, Vai sair, se Deus quiser, você o ano que vem. incluiria a ressonância prioritária ou pela disponibilidade com a cintilografia? Não, eu acho que a ressonância ela agrega muito no diagnóstico. Eu acho que é um método fantástico. Então, eu sou fã da ressonância.
Ela não entra no algoritmo para diferenciar ainda, tem que ter a cintilografia, mas acho que ela facilita muito. Naquele paciente que tem uma hipertrofia, você tem dúvida, ele é um Fabry, ele é uma hipertrófica, ele é uma hemocromatose, ele é uma sarcoidose. Então ela entra como diagnóstico diferencial nesses casos, né? Perfeito. Raquel, Na verdade é Kleber, Kleber e ou Raquel. Kleber, Bem-vindo, professor Kleber. Kleber. Alegria falar com você, meu irmão. Toda Deixa um nossa, abraço para Raquel. que está aqui comigo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer É um, meu, meus é, amigos. Ratifico tudo que Fabrício falou no início, uma pessoa educada, gentil, competentíssima. Obrigado. Vocês devem ter a maior casuística nacional. E para aqueles pacientes com insuficiência cardíaca que evoluem com bloqueios atrioventriculares, fração de ejeção reduzida, e que vão para a terapia de ressincronização cardíaca, qual tem sido o papel da ressincronização nesses pacientes e como tem sido a comparação, por exemplo, das respostas em relação aos isquêmicos, não isquêmicos, como que esses pacientes se comportam? Essa é uma excelente colocação, amigo Kleber. Não tem resposta. Os estudos são pequenos, o N é pequeno. Eu tive esse ano, em março, eu tive em Barcelona num evento, que foi um evento de um meeting de especialistas, e o pessoal falou muito de marca-passo. Então, por exemplo, eles falam, o pessoal principalmente o que estava conduzindo era um colega da Harvard, em que ele falava que quando você coloca o marca-passo unicameral, você pode causar desincronia e piorar a função do coração do paciente. O que talvez eu acho que a gente está aprendendo, que talvez não esperar o paciente ficar muito bradicárdico. Talvez se o paciente tem uma FA de baixa resposta, está bradicárdico, coloca o marca-passo antes. Não espera ele entrar em BAVT para colocar o marca-passo. E aí talvez a melhor imposição seria uma ressincronização. O que talvez eu acredito que a gente não tenha de estudo com isso, mas que a gente possa fazer é colocar no feixe de His. Eu não sei se tecnicamente isso seria tão complexo na doença, mas talvez seria uma coisa, se ele conseguisse, se você conseguisse colocar no feixe de risco, talvez você poderia atenuar muito a desincronia e não ter que fazer um procedimento mais completo. Mas eu acho que o marca-passo a gente indicava muito pouco, talvez a gente tenha que reconsiderar e o aprendizado tá, talvez indicar mais precoce, talvez a ressincronização. E aí, cada caso é um caso, mas a gente vê muitos pacientes que, quando você ressincroniza e tinha uma frequência baixa, porque o paciente com amiloidose precisa de uma frequência alta, ele melhora bastante. Ju, Oi, eu de novo, professor. Veja, em relação a uma Pois coisa não. que me preocupa muito, eventos trombembólicos, né? E a FA, como o senhor bem colocou na aula. Então, de uma forma geral, às vezes esperar a FA aparecer, como o senhor colocou, o paciente já abre, já faz um AVC até catastrófico. A gente teve alguns casos aqui que, infelizmente, o paciente acabou tendo a primeira complicação foi um AVC hemisférico. Então, nesses pacientes, quando é que o senhor decide colocar anticoagulação? Eu acabei não colocando um trabalho que saiu super recente, um trabalho que está publicado no JACC, que ele faz o strain atrial. E ele considera padrões de strain atrial, abaixo de 4%, de 4 a 7 e acima de 7. Se o strain é normal, o risco de embolização é baixo, é igual à população normal. Se o strain é abaixo de 4, o risco é igual a FA. É que nem todo mundo faz strain atrial. O que eu utilizo muito é a velocidade da onda A, que você pode fazer no Doppler transmitral. Se ele tem um ritmo, uma onda P mais achatada, tem um átrio grande e tem uma velocidade da onda A baixa, eu anticoagulo esse paciente. Eu acho que é precoce. Isso serve para o hipertrófico também. É a mesma fisiopatologia. Então, o strain, talvez a gente tenha que utilizar mais, Raquel. Raquel é uma exímia ecocardiografista, talvez fazer o strain atrial nos pacientes, junto com o strain de ventrículo, e já definir esses parâmetros, 4, 4 a 7, 7, para definir sugestão de anticoagulação ou não. perfeito. Doutor Sim, Fábio. Fábio. Oi, Raquel. Tudo bem? Fábio, é um prazer tê-lo aqui, viu, Prazer com é a meu, gente. uma alegria estar com vocês. Você não sabe a alegria estar com vocês, amigos.
Ô, Fábio, qual é o valor da velocidade da onda A que você se referiu como Eu, baixa? ele considera uma velocidade, quase como você observando no eco, você praticamente não consegue ver que nem aquele paciente que a gente viu. Então, Sim, é bem subjetivo. Não tem um valor que eles definam. Ele fala, se ele tem a velocidade reduzida, ele tem o déficit contrátil. Melhor do que a velocidade da onda A hoje, que a gente tem visto, é o strain atrial. E a velocidade do strain atrial que eles consideram é menor do que 4%. ok. Perfeito. Tem Rafael aí da cintilografia, convidado especial, irmão de Tiago Midilege, está aqui com a gente. Nem Fábio. Grande Rafa. Pessoal da ressonância, do eco, alguma observação? Alexandre. Boa noite. Então, já mencionou meu nome aí. Parabéns aí, Fábio, pela apresentação, falou Obrigado, aí, Rafael. inclusive, da cintilografia, né? A gente tem mudado aí bastante o cenário. E vale apontar aqui para um ponto, como você falou. Eu estou aqui um pouco cansado, porque estou na academia. Então, estou meio ofegante aqui, mas vamos lá. Atleta. E aí, aparecendo para vocês aí. Como falou da de falso positivo que a cintilha pode dar, mas principalmente nos casos aéreos. Agora é importante falar também o seguinte: geralmente, quando a gente tem esses resultados falsos positivos, são aqueles grau 2, que é uma captação semelhante ao do grau quantitativo, um pouco mais discreto do que a captação do grau 3. É uma captação muito sugestiva, um preditivo positivo muito alto, a gente confirmar o diagnóstico e evitar a biópsia. Realmente existe, né? Uma captação desse E você sabe, Rafael, uma coisa que é interessante, nós publicamos no finalzinho do ano passado um artigo que a gente pegou pacientes com grau 0 e 1 pela cintilografia e que tinham suspeita clínica de amiloidose, todos confirmados com biópsia, um estudo multicêntrico nos centros americanos. Quando o espaço extravascular era acima de 47% pela ressonância, a curva ROC era bem significativa de sensibilidade e especificidade para dar o diagnóstico de amiloidose. Então, podia ser uma coisa inicial pela uma cintilografia que não era tão positiva, mas tinha uma ressonância bem positiva. Então, eu concordo com o nobre amigo. são geralmente o grau 2, são realmente bem positiva. O som tá ruim, viu, Rafael? Agora cortou. Outra coisa importante que você falou, não sei se você Tá cortando, viu, Rafael? Não dá para escutar, amigo Rafael. Obrigado, viu, Rafael, pela gentileza. Beleza. Kátia, sua aluna de doutorado, Fábio. Não sei se ela ficou ou se correu. Kátia. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem, professor? Não corri, não, é que eu mudei de estado. Eu sei, vamos, nossa futura aluna aí, se Deus quiser, estamos às ordens. Professor, é o seguinte, eu tenho uma dúvida. O senhor tem algum paciente que tem polineuropatia amiloidótica familiar, está usando tafamidis de 20, e aí ele evolui com acometimento cardíaco e tentou trocar na farmácia para o de 61, e deu problema, assim, e tem realmente um risco de não ter o de 61 para todo mundo suficiente para wild type? Não, essa é uma excelente colocação. A dose de escolha para o tratamento, porque o estudo com 30 meses não mostrou diferença. Tanto 20 como 80 reduziu o desfecho. Quando foi feito estudo de longa extensão de 56 meses, 30% de diminuição de mortalidade no grupo que tomou dose maior. Então, a dose recomendada é de 61, que equivale a 4 de 20. Agora, o de 20 vai poder migrar para o de 61 pelo PCDT. Ainda não estamos, os pacientes aqui de São Paulo ainda não estão recebendo, mas eu já fiz vários LMEs já pedindo para trocar de 20 para 61. Então, a gente espera que chegue na maior porcentagem dos pacientes possíveis. E tem algum CID específico, assim, que a gente tem que colocar?
Tem alguns CIDs, depois eu posso até passar para o Fabrício, tem uma coisa do Acho que é E85.0 para 85, hereditário e E85.8, que é para o Wild-Type. E certo. tem mais outro CID que eu não lembro, mas depois eu posso passar essa orientação para o Fabrício, para ele passar para vocês com LME online, fica fácil e tem toda a explicação para poder fazer, bem sucinto. Já é. Obrigada, professor. Obrigado, estou às ordens que precisar, Mica. Perfeito. Fábio, acho que, né, quase 20h30, se deixar aqui a gente fica a noite toda. Mas Dizer que é sempre uma às ordens. honra. Fabrício, posso só fazer uma propaganda? Claro. Nós vamos ter esse ano, no INCOR, um evento chamado Pensando em Amiloidose. Toda semana, todo mês, uma vez por mês, nós vamos ter uma discussão de caso clínico, em que vai ser apresentado um caso clínico, uma aula, e vai ser discutido. Então, o patrocínio até do pessoal da Island, se vocês tiverem algum caso, quiserem passar para eles, a gente pode participar das discussões. Então, a ideia é pensar em amiloidose. Vai ser toda semana, todo mês, uma aula sobre red flags, diagnóstico, tratamento, para a gente poder ver. E tem também, quem quiser participar, toda segunda-feira de manhã, 7h15, a gente tem discussão de caso clínico, e é um caso clínico super legal. Eu não sei quem que é o caso, ninguém sabe quem que é o caso, só o Luciano Nastari sabe e o residente que está apresentando. Então, é apresentado para toda a equipe de miocardiopatias, participa o pessoal do eletrocardiograma para discutir o eletro, eles que falam eletro, participa o Marcelo Vieira, que discute o eco, participa o pessoal da ressonância, o Escopeta, o Walter, o Roberto, a Gabriela, participa o José Soares da cintilografia, o pessoal da genética, o professor Krieger. Então, é uma reunião que participa todo mundo e a gente só tem a aprender com isso daí. Então, está aberto para vocês também. Eu posso mandar o link depois para o Fabrício. Ele pode passar para todos. Vai ser um prazer, é aberto para todo mundo. E vai ter vários eventos ao longo do ano aqui também no INCOR, simpósio de miocardiopatia. Vão ter o Preceptors. Esse ano deve ter um Preceptor da Pfizer, que deve vir esse ano também. Vocês estão convidados, é só falar com o pessoal da Pfizer. Então, vai ser um prazer receber vocês aqui, amigos. Muito obrigado pelo convite, Fábio. É uma extrema alegria e uma honra tê-lo aqui. A alegria é minha, eu Eu aprendo falo junto com várias todos. vezes, você sabe, os pacientes que, né, têm a felicidade de encontrá-lo, ter sua avaliação. Eu falo assim, é uma das pessoas mais educadas que eu já conheci na minha vida, você sabe isso. disso, Eu que né? tenho a honra de tê-lo como amigo. E vem de um berço familiar, né? Eu lembro, deixar um relato aqui, várias vezes eu falava com o Fábio, Fábio, e aí, tudo bem? Ô, Fabrício, tudo bem? E a família? Eu ligo à tarde, ô, Fabrício, tudo bem? E a família? Uma vez ele pediu para deixar um documento perto da casa da mãe dele, Dona Regina, e eu liguei para ela, ô, Dona Regina, tudo bem? O Fábio pediu para começar, a primeira coisa que ela perguntou, ô, Fabrício, tudo bem? Como vai a família? Eu falei, não, o Fábio falando. Então, A a Regininha era educação vem de especial. berço, né? Muito feliz em tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela Obrigado. gentileza, Eu que por agradeço. disponibilizar Obrigado pela seu. audiência e pela paciência. Um abraço fraterno a todos, queridos amigos aí. Só tenho a agradecer. Vocês são especiais, viu? Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Fábio. Boa noite, amigos. Saúde e paz. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigado, Um beijo. amigos. Boa noite. Isso, eu agradeço demais, mas ela prefere não ir para a urgência, ela prefere amanhã de manhã fazer uma última verificada. E se ainda continuar na faixa de 95, 96, aí eu vou para a urgência e qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Mas ela tá bem, ela tá rosada, ela tá bem, tá se alimentando bem. Eu tô sentindo que ela tá bem melhor do que estava no período da tarde. Então, assim, a gente prefere não ir, ela prefere não ir, né? E eu agradeço demais a sua atenção, mas não precisa, ela tá bem, eu acho que foi alguma coisa que deu uma desarrumada. E aí amanhã, se ela continuar com esse mesmo parâmetro de 96, 95, 96, alguns momentos sobe para 97,